Buenas noches. Buenas noches. Que alegria para mim estar aqui, irmãos, para começar uma semana especial acerca de esperança, acerca de profecias, acerca da palavra de Deus. Esperamos que não somente esta noite, sino que toda a semana o Espírito Santo pueda obrar maravilhas em nosso coração, em nossa vida espiritual. Amém? A ver, quantos estamos felizes essa noite? Levante a mão. Estamos felizes. Amém, amém. Alabado seja Deus. Um saludo especial a ti, amigo, que nos acompanha através de uma igreja, que nos acompanha por pantalla. Bem-vindo. Que a graça de Cristo esté contigo, comigo, esté com nós. Bueno, nós entregamos, hermanos, uma tarjeta como esta para nossos amigos invitados. Há igrejas que não têm uma tarjeta como esta, pero têm um papelito, não há problema. Quando eu termine o tema dessa noite, vou fazer uma invitação a todos os amigos que estão presentes. E vamos a utilizar uma tarjeta como esta. Está bem? Ok, agora sim, vamos a começar nosso tema de hoje. Para esta semana, toda a semana, nós vamos utilizar a Bíblia, a Santa Bíblia. ¿Tu tienes uma Bíblia? ¿Tienes uma Bíblia? A ver, onde está a Bíblia? ¿Dónde está a Bíblia? Há Bíblia de vários colores aí, de vários colores. Muito bem, vamos utilizar a Bíblia. Por favor, o tema desta noite é decifrando as profecias, decifrando a Bíblia. Te invito, por favor, a abrir comigo a Santa Bíblia para o primeiro texto que vamos a considerar. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Está escrito assim, por favor, atenção. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Versículo 3. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está, ¿qué cosa, hermanos? Está cerca. Muy bien. Año pasado, 2012, yo estuve haciendo una grabación de un DVD en 5 países. Nosotros estuvimos en Israel, Tierra Santa, fuimos después a la isla de Patmos, que pertenece a Grecia, después fuimos a las 7 ciudades de Turquía, donde están las 7 iglesias de Apocalipsis. Después fuimos a Roma, a Italia, a la ciudad de Roma, y finalmente terminamos la grabación en Estados Unidos. E um ponto interessante que chamou minha atenção foi quando eu fui a la isla de Patmos. La isla de Patmos é realmente um lugar encantador, impressionante. Esta isla de Patmos foi o lugar onde Juan recebeu de Deus as visões de las profecias del Apocalipse. E esta isla, irmãos, é um lugar interessante porque realmente quando se mira para adelante, para atrás, para a direita, para a esquerda, não há outra coisa sino água. Água, aí está o Mediterrâneo, aí está o mar Egeo. E então Juan, en esta isla, estava como um prisioneiro
estava aí como que em uma clausura, perdão, não uma clausura, desculpe, estava aí como uma persona que foi conduzida para ser totalmente isolada, totalmente aniquilada, totalmente fora de uma possibilidade de testificar. Porque Juan era um testigo de Deus, Juan era um predicador da palavra de Deus. E Juan foi a esta isla como um lugar, como uma cárcel, como uma penitenciaria, como um lugar para que ele não pudesse mais predicar, nem tampouco testificar de Deus. E foi exatamente nesta isla, foi exatamente nesse lugar que Deus cambiou a história, cambiou o tema. Lo que sería una maldición, lo que sería un problema, lo que sería una situación de muerte, Dios cambió en una oportunidad de vida, de revelación, de profecías y de esperanza. Juan recibió de Dios las visiones más increíbles de la Biblia, de la historia. E por isso ele habla aqui em seu primeiro capítulo de Apocalipse que feliz é aquele que lê as palavras de esta profecia. Feliz as pessoas que escutam, que leem e que escutam e que praticam, que guardam as palavras de esta profecia. Para nós decifrarmos as profecias de Apocalipse, para entender as profecias de Daniel, para compreender as profecias messiânicas, para compreender as profecias de la Bíblia, temos uma regra básica. Temos algumas citas bíblicas que são como chave para abrir a porta do entendimento, a fim de que cada um compreenda realmente a vontade de Deus. Por quê? Porque toda a Bíblia, todo este livro, praticamente foi escrito em um linguagem literal. Solamente que as profecias apocalípticas foram escritas através de um linguagem simbólico. Explico melhor. Praticamente toda a Bíblia se entende como está escrito, pero as profecias de Apocalipse não podemos entendê-las da mesma maneira como está escrito aqui. Um exemplo, quando nós leemos o livro de Gênesis e vemos que Deus criou o homem e criou a mulher e criou todas as coisas, isso é literal. Pero quando vamos para Apocalipse e está escrito, eu vi uma mulher. Mulher em Apocalipse representa uma igreja. Mientras tanto, mulher em Gênesis é uma mulher literal. Assim que ler Apocalipse é diferente de ler outras partes da Bíblia. Então, para quedar um pouquinho mais claro, a Bíblia, a Santa Bíblia, está dividida em 5 partes, em 5 partes diferentes. A primeira parte é a parte histórica, são os livros históricos. A segunda parte é a parte de poesia. A terceira parte é a parte de profecias. A quarta parte são os evangelhos. E a última parte são as cartas. 5 partes, vou repetir. Primeiramente, temos os livros históricos. Depois, temos os livros poéticos. Depois, temos os livros proféticos. E depois temos os livros que chamamos de evangelhos. E por último, temos os livros que chamamos de cartas ou epístolas. Assim que está dividida a Bíblia em 5 partes. Agora, delas 5, há solamente uma parte que é a parte mais difícil. É justamente a parte das profecias. Especialmente as profecias de Apocalipse e as profecias de Daniel. Especialmente, são as partes mais difíceis da Bíblia. ¿Por quê? Porque o linguagem que está aqui é um linguagem totalmente simbólico. Eu diria que 95% de las profecias do Apocalipse são profecias
que foram escritas de uma maneira figurativa, simbólico. Ok? E em toda a Bíblia, 90% se compreende como se lê. Explicando um a um, a ver, a parte histórica da Bíblia, como que 90% se entende, se compreende de la maneira que está escrito. A parte poética, 85% se compreende de la maneira que está escrito. A parte de los evangelios, 85% aproximadamente se compreende de la maneira que está escrito. E as cartas, 90% se compreende de la maneira como está escrito. Agora, a profecia é al revés, al contrário. 95% não se compreende de la maneira em que está escrito. Por isso, nós dedicamos uma semana para considerar detalhes importantes de la profecia del Apocalipse. Mira um exemplo acerca de lo que estou explicando. Le invito a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 7. Capítulo 7. E vamos a ler solamente o versículo 1. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Está escrito, hermanos, assim: Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Mira, hermanos, esse versículo é um versículo complicado. Aí está uma cita difícil para compreender, especialmente para os científicos, especialmente para os universitários, especialmente para os professores, especialmente para as pessoas pensantes. ¿Por quê? Porque esse versículo habla de que há 4 ángeles em los 4 ângulos de la tierra. Pero la tierra, hermanos, no es cuadrada ni tampoco rectangular para tener 4 ángulos. La tierra es redonda. Y si es redonda, ¿por qué Apocalipsis habla de que hay 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra? Mira que un científico, cuando mira esto, no cree en la Biblia. Cuando una persona que tiene una cabeza un poquito más técnica lee este texto, aí não acepta a Bíblia, porque diz: a Bíblia está equivocada. A Bíblia está falando de que a Terra tem 4 ângulos, mas a Terra não é quadrada, nem tampouco retangular. Como pode a Bíblia falar de 4 cantos da Terra, de 4 ângulos da Terra? Não há. Então, a Bíblia, especialmente o livro de Apocalipse, foi escrito em linguagem simbólico. Por isso temos que buscar em la Bíblia a explicação para cada profecia apocalíptica. E neste caso, por exemplo, quando a Bíblia habla de que há 4 ángeles em los 4 ângulos de la tierra, está falando de los 4 pontos cardinales. De los 4 pontos cardinales. Então não há problema se é retangular, se é quadrada, se é redonda, se é um círculo, não há problema. Há 4 pontos cardinais. E para que não haja dúvidas, o livro de Isaías, o profeta Isaías, habla e confirma que a terra é redonda. Claro, sabemos que sim. Então, Apocalipse, quando habla de 4 ángeles em los 4 ângulos da terra, está falando de los 4 pontos cardinais. Te vou mostrar outro exemplo. Vamos para Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Mira outro exemplo. Atenção, hermanos que estão mirando por pantalla, tu que estás em uma igreja ou estás escutando por la rádio. Atenção. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Uma gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre la cabeza, o sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. Mira, hermanos, una mujer de esta manera no existe. No existe. Aquí está hablando de una mujer que estaba vestida del sol. Mira, la ropa de esta mujer era el sol. Y sus zapatos, la luna. Y tenía una corona con 12 estrellas.
Claro que não existe uma mulher desta maneira. Então, quando uma pessoa mira o livro de Apocalipse, se queda impressionado, porque diz, bueno, o Apocalipse está falando alguma coisa que não existe. Então, a pessoa não tem gana de continuar estudando, porque não compreende, porque não la entende, porque não sabe como este capítulo, por exemplo, poderia ajudar a ele em sua vida espiritual, ou em sua família, ou em seu crescimento espiritual. Então, hermanos, quando leemos o livro de Apocalipse, temos que ter uma regra básica para saber o que significa cada palavra do Apocalipse que não está tão clara. Por exemplo, uma mulher, que significa mulher? Vestida del sol, que significa o sol? Teria a luna bajo sus pés, que significa a luna? Teria uma corona na cabeça, que significa esta corona? E na corona havia 12 estrelas. Que significa tudo isto? Quando nós deciframos os detalhes, então a Bíblia se queda clara para nós, nossa mente se abre e nós passamos a compreender a vontade de Deus para nós. Por exemplo, te comento uma cosita mais. Aqui habla de uma mulher, ok? De uma mulher. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Te vou mostrar outra mulher. E em Apocalipse temos duas mulheres. Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Está escrito, hermanos: Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo: Ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Aqui, hermanos, habla de outra mulher, pero uma mulher ramera que está sentada sobre muitas águas. Primeiro ponto, que significa esta mulher? Ponto 2, por que é uma ramera? Ponto 3, como está sentada sobre muitas águas? É impossível sentar sobre muitas águas. Então, mira, temos a seguinte situação, irmãos. Apocalipse 12, temos uma mulher. Apocalipse 17, temos outra mulher. Bueno, uma pessoa está lendo este texto. Uma pessoa está tentando compreender este passagem da Bíblia, ok? Pero uma mulher aqui, outra mulher aí. O que significa tudo isto? Como? Que mensagem Deus quer passar para mim? Então, hermanos, quando buscamos o significado da palavra mulher, nos damos conta de que Deus está falando de movimento religioso, de uma igreja. Mulher em Apocalipse significa igreja. Significa movimento espiritual, movimento religioso. Então, temos em Apocalipse 2 mulheres. A mulher de Apocalipse capítulo 12 e a mulher de Apocalipse capítulo 17. Solamente que a mulher do capítulo 12 representa a igreja verdadeira. E a mulher de Apocalipse capítulo 17 representa a igreja falsa. Então, estas 2 mulheres representam 2 caminhos, representam 2 possibilidades: o caminho verdadeiro e o caminho falso. Representa a vida e a muerte, o cielo e o infierno, a verdade e a mentira, Deus e o diabo. Mira, então o Apocalipse, para falar de todo esto, usa ou utiliza este linguagem simbólico, como estamos considerando agora. Outra experiência, outro texto da Bíblia. Te vou mostrar outras palavras. Apocalipse capítulo 12, uma vez mais, Apocalipse capítulo 12, versículo, vamos a ver, versículo 2 e versículo 3. Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Está escrito assim, irmãos. Capítulo 12, versículo 3 e versículo 4. Te explico melhor.
Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Número 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró ante la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Mira, cuando una persona lee este versículo se queda como que desanimado, ¿no? Dice, no voy a leer la Biblia porque yo no comprendo nada. Entonces tenemos aquí, hermanos, un dragón rojo. Ahora tenemos que la cola de ese dragón arrastraba un tercio, una tercera parte, como está escrito aquí en el versículo 4, de las estrellas del cielo, una tercera parte de las estrellas. Bueno, tenemos que saber qué significa el dragón, qué significa la cola, qué significa la tercera parte y qué significa las estrellas. Esta semana, cada noche un poquito, queremos descifrar de una manera amplia, queremos descifrar el plan de Dios para nosotros y queremos saber el plan del diablo para llevar a las personas para más lejos de Dios. Queremos analizar el plan de Dios y el plan del diablo. Esta semana queremos comprender los dos aspectos: lo que Dios espera de nosotros y lo que el enemigo está haciendo para destruir a las personas. Pero esta noche, hermanos, yo quiero explicar un puntito más. Já está claro que a profecia apocalíptica não se compreende de la maneira como está escrito. Já está claro para nós que as palavras que aparecem nesse livro são palavras que temos que buscar um significado. Temos que buscar decifrar os significados. Isso está claro. Outro ponto. Começamos com o versículo que diz: feliz aquele que lê. Feliz a pessoa que reflexiona, que estudia, que busca compreender as profecias. Quando nós vamos para Provérbios, e aí vou ler este versículo contigo. Se tu puedes acompanhar-me, acompanha-me em Provérbios capítulo 29, Provérbios capítulo 29, versículo 18. Diz assim: sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es una persona feliz. Aquí dice que si no hay profecía, las personas se desenfrenan, o sea, las personas se pierden. Porque las profecías bíblicas nos muestran el futuro. Hermanos, hay una profecía apocalíptica que es la más importante profecía de todas. Es la profecía de que Cristo muy pronto regresará a esta tierra. La principal profecía del Apocalipsis es que Cristo muy pronto regresará a esta tierra. Y antes que venga Jesús, hay un gran conflicto en la tierra. Hay un gran conflicto entre el bien y el mal. Y el libro de Apocalipsis trata acerca de este gran conflicto y termina mostrando la segunda venida de Jesús como la solución final para la humanidad. Entonces, para tener una visión general es así. El Apocalipsis presenta el gran conflicto y termina con la esperanza, con la promesa, con la profecía de que Cristo pronto regresará. Esta es la base principal del Apocalipsis. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido invitado, tú que estás aquí, tú que estás mirando
por la tele ou por pantalla, é importante saber que nós atualmente estamos vivendo em um grande conflito. Pero muito pronto, o grande conflito se vai terminar. Porque muito pronto, Cristo Jesus regressará a esta terra. Por isso a Bíblia habla que Cristo muito pronto vendrá. Como leemos em Apocalipse 1, versículo 3. Então, esta semana, mientras empezamos a descifrar alguns textos de las profecias, mientras dediquemos um tempo para reflexionar em la palavra de Deus, é importante que tu compreenda que necessitamos preparar-nos mais e melhor para o dia em que Cristo regressará em las nubes de los cielos. Sabes, hermanos, la vida é corta, la vida passa rapidamente, e a vezes nós dedicamos tempo para tantas coisas, dedicamos tempo para estudar, para constituir uma família, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para juntar tesouros, para quizá ter uma vida melhor. Isto é bueno, é importante ter realmente planos para uma vida melhor. Está bueno, pero además de esto, necessitamos ter um tempo para colocar, para ter nosso Padre, nosso Deus em primeiro lugar. Às vezes, nós dedicamos tempo para coisas materiais, pero não estamos dedicando tempo para as coisas espirituais. É necessário dedicar um tempo para ler a Bíblia. É necessário compreender o que significa este grande conflito. É necessário compreender as profecias bíblicas. É necessário saber em que tempo da história estamos vivendo. É necessário saber que decisão devemos tomar. É importante saber o que está passando no mundo, o que está passando neste planeta, para saber o que habla a Bíblia e qual é a conexão com o que está passando no mundo. Necessitamos compreender, hermanos, de que as profecias bíblicas estão apuntando para uma grande esperança, para o pronto regresso de Jesus. Quando miramos a terra, quando miramos os poderes humanos, quando miramos os poderes políticos, quando miramos o que passa em nosso país, quando miramos o que passa em outros países, nós quedamos pensando que vai passar no futuro cerca. Pero sabemos, hermanos, de acordo com as profecias, de que o futuro está garantizado, porque a profecia afirma de que muito pronto Cristo Jesus regressará em las nubes de los cielos. Amém, hermanos? Esta é a base de las profecias de Apocalipse. Então, nesta noite, nós buscamos compreender um pouquito de que é necessário decifrar as profecias, pero principalmente é necessário saber, é necessário preparar-se para a segunda venida de Cristo Jesus. E eu termino esta reflexão leyendo um versículo mais de Apocalipse para ti. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Está escrito, amigos: mirad que viene com las nubes, e todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, e todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Assim sea. Amém. Amém. Eu pergunto, hermanos, nós creemos que Cristo pronto vendrá? Quantos creem que Cristo pronto vendrá? Levante a mão. Levante a mão.
Poquito más, repita conmigo. Más fuerte, vamos a ver otra vez. Yo creo que Cristo pronto, muy pronto vendrá. Amén. Por eso, hermanos, estamos aquí para dedicar una semana donde vamos a analizar los puntos claves para estarmos preparados para a segunda venida de Jesus. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Mira, esta é uma carta. Uma carta que eu recebi nesta manhã. É a história de um homem, de um empresário, um porteño, que nasceu aqui na capital federal. Este homem, irmãos, desde chico, frequentou uma basílica, a Basílica de São José de Flores, aqui em la capital federal. Foi como que um monaguillo, um sacristão. Su hermano foi um sacerdote católico. E ele começou, e aí com sua família muito religiosa, uma família muito católica, como a minha, como a família da maioria, não? Como a maioria das famílias de Sudamérica. Pero um dia, irmãos, passou uma tragédia em sua casa, em sua família. Ele tinha um filho, e este filho, irmãos, se quedou enfermo, uma enfermidade congênita en el corazón. E lo que passou é que seu filho pequeno de 3 anos faleceu. E a partir de este momento, hermanos, a vida de ele, a vida da família, passou por um grande conflito, como habla o livro de Apocalipse, um grande conflito. Então, a família passou por momentos difíceis, e o que passou, hermanos, é que este padre, este homem, se rebelou contra Deus, e abandonou sua fé, e começou agora a questionar a Bíblia, e a fé, e a igreja, e a Deus. Pero depois de muito tempo, muitos anos, ele conheceu uma pessoa, um amigo que era amigo de escola de sua esposa. E este amigo começou a estudar a Bíblia com a família. E este amigo, Osvaldo, estudava a Bíblia com a família. E depois passaram a frequentar a igreja de Palermo. Depois passaram a frequentar a igreja de Florida. E ele hizo parte de uma classe bíblica para conhecer as profecias bíblicas. E a partir do momento que começou a estudar a Bíblia, o Espírito Santo entrou em seu coração. O Espírito Santo trabalhou em sua mente e quitou as dúvidas, lo transformou completamente. E este empresário, este homem, vino esta noite a esse lugar, está aqui entre nós. ¿Sabes para quê? Para ser bautizado e começar uma vida nova com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu quero que entre, que passe a meu amigo Alejandro e ao pastor Carlos Ramos. Por favor, pastor, passe aqui a la pileta com nosso querido hermano Alejandro. Aqui está, hermanos, Alejandro. Gracias, meu amigo Alejandro. Gracias. Felicitações a ti. Bendiciones. Passe, por favor. Alejandro, hermanos, é um empresário que trabalha com imprenta. E está aqui para testificar de que há poder na palavra de Deus. Feliz aquele que lê, que conhece, que estuda a Bíblia. E por isso está aqui Alejandro para ser bautizado. Querido amigo Alejandro, felicitações. De acordo com tu decisão, para o perdão de todos tus pecados, para que tus pecados sejam sepultados todos agora nesta água. O pastor Carlos e eu, nós como ministros da palavra de Deus, seguindo a ordem de Cristo, bautizamos-te com alegria, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Amém, amém. Um aplauso para ele, irmãos. Um aplauso. Felicitações. Agora, meus amigos, aí está o poder da palavra de Deus. Eu quero invitar para que passe o quarteto para cantar uma música especial. Mientras tanto, vou fazer um pedido. Quantos de los presentes são nossos invitados especiais? Quantos de los presentes são nossos amigos que vieram esta noite para estudar a Bíblia conosco? Ou seja, quantos não são membros da igreja adventista? Levante a mão, por favor. Levante a mão. Poderia poner-se de pé, por favor? Los amigos, por favor, los amigos invitados. Tú que não eres membro da igreja adventista, és nosso amigo, nosso invitado, nossa amiga, nossa invitada. Por favor, ponga-se de pé, por favor. Todos os amigos invitados especiais, ponga-se de pé, por favor. Vou pedir outra coisa, irmãos. Se há uma pessoa que está apartado da igreja, alguém que se alejou do caminho do Senhor, uma pessoa que está apartado da igreja, por favor, ponga-se de pé também. Ponga-se de pé. Estou falando a ti que está mirando por pantalla em esta igreja, tu que estás mirando em esta igreja, tu que eres nosso amigo invitado, por favor, levanta-te, ponga-se de pé. Aí mesmo, onde estás? Onde estás? Por favor, ponga-se de pé. Vamos, ponga-se de pé. Eu quero orar por ti. Queremos entregar tu vida a Cristo Jesus. Está bem? Agora vou pedir outro favor. A los amigos, a los adventistas que são amigos de ellos. Tu que eres amigo de uno de ellos, por favor, levanta-te e abrácela, por favor. Assim como eu estou fazendo aqui com meu companheiro. Abrace assim a tu amigo, mira. Muito bem, permaneça abraçado, permaneça com a mão assim em seu ombro, abraçado com seu amigo, com sua amiga, com seu invitado especial. E quando o quarteto começar a cantar, eu vou fazer solamente assim, mira, solamente assim. Vou pedir que te acerques aqui, ok? Que passe adelante com seu amigo, abraçado com seu amigo. Listo? Quando o quarteto começar a cantar, vou pedir que tu te acerques aqui, que tu passes aqui adelante. Vamos a escuchar a música com nosso quarteto. En su amor me entrego yo. Bien. Mi Jesús es protección. En sus brazos de poder. Mi Jesús no temeré. Muy triste y solo en el mundo yo andaba sin protección. Mi mano de Jesús solté y perdí su bendición. Esperanza es su amor, siempre le extiende su sacrificio en la cruz. Su amor es para siempre. En su amor me entrego yo. Mi Jesús, Dios de poder, con mi Jesús
aunque ande en valle de dolor, a nada yo temeré. Su promesa cumple hoy, libertad tendré. En soledad ya no estaré, pues Cristo me sostiene. Fortaleza y salvación, Cristo es en mí. Solo en su amor me entrego yo, en sus brazos de poder. Con mi Jesús no temeré. Oh, en su amor me entrego yo. Mi Jesús es protección. En sus brazos de poder. Con Jesús no temeré. En su amor pescaré. Con mi Amém, amém. Que lindo. Hermanos, nosotros vamos a hacer una oración. Después de la oración, te voy a pedir que permanezca un minuto aquí, después de la oración, que permanezca un minuto. Y tú que estás mirando por pantalla, en cualquier lugar del país, en cualquier iglesia, donde estés, después de la oración, permanezca un poquito más, porque los pastores, los ancianos, los líderes, los evangelistas irán conversar un poquito contigo. Sabemos que el Señor, nuestro Padre Celestial, te ama mucho. Cristo tiene un plan para ti, un plan de vida, un plan de salvación, un plan de paz, de esperanza. No importa, la paz del Señor, el amor de Dios, la gracia de Cristo estará o estarán en tu corazón. Por favor, hay que solamente permanecer con nosotros por toda la semana, o aquí personalmente o a través de una iglesia, de una pantalla, principales para tu salvación sean descifrados, a fin de que cuando terminar la semana tu vida sea una vida nueva, un corazón de la vida. Amén. Estoy hablando a ti, hay varios jóvenes por aquí. Estoy hablando a ti, mi amigo. Estoy hablando a ti, mi amiga. Estoy hablando a ti que estás aquí. Estoy hablando a cada uno que está aquí. No importa lo que pasa contigo, Cristo te ama mucho y tiene un plan para ti. Y a ti, mi amigo, a ti, Cristo tiene un plan para ti. Por favor, no salga de este lugar, no te vaya sin antes abrir el corazón y permitir que la palabra de Dios entre definitivamente en tu vida. Y cuando la palabra de Dios entrar definitivamente en tu vida, estoy segurísimo que la luz de Dios te va a alumbrar para siempre. Y las tinieblas serán echadas fuera. Y tú vas a ser una persona más feliz, una persona mucho más
segura em Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración, así como estamos. Solamente vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, alabado sea tu nombre, porque esta noche nosotros dedicamos un tiempo para estudiar la Biblia. Y nosotros, Padre, confirmamos la profecía de que muy pronto Cristo regresará en las nubes para nos llevar para el cielo, donde tendremos la vida eterna. E Padre, estamos aqui porque queremos estar preparados, queremos estar listos para subir e para viver contigo para sempre. Senhor querido, derrama tus bendiciones sobre cada persona que está en este lugar, cada persona que está en una iglesia, en un grupo pequeño, en una clase bíblica, en una casa, en un hogar. Padre, entrego cada persona em tus manos de amor. Tráganos outra vez mañana para continuar estudando tu santa palavra. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amém.